Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, volto aqui ao plenário para falar em um tema recorrente: a crise do Estado do Rio de Janeiro. Crise econômica, crise financeira, crise ética, crise de moral, crise de gestão. São as crises mais evidentes entre tantas outras. E hoje isso não é mais uma preocupação. Isto é um verdadeiro pesadelo. Porque estamos vendo cada vez mais os serviços públicos se deteriorarem, estamos vendo cada vez mais os salários dos servidores sendo atrasados e temos visto ultimamente a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em situação de flagelo, né, por falta de recursos do Estado. E, diante disso, deputada Lucinha, tive a oportunidade, na semana passada, em cima de um trabalho técnico muito bem feito pelo governo do Pará, sobre um tema que é importante para o Estado do Rio de Janeiro também, que é o tema que se origina na Lei Candir, Lei Complementar 87 de 1996, no que diz respeito ao ICMS de exportação. Em 96, a Lei Candir, ativada, que foi o Congresso Nacional pela União, resolveu dar prioridade à política de exportação para equilibrar a balança de pagamento do Brasil entre importados e exportados. E a forma de incentivar a exportação de produtos industrializados e semifaturados, e uma lei complementar definiu o que é produto semifaturado, são qualquer produto de origem vegetal, animal ou mineral que receba um beneficiamento inicial. Por exemplo, a soja. Você não exporta o pé da soja, você exporta o grão, então você tem que tirar o grão. A carne, você não exporta o gado, você corta o gado e exporta a carne. O minério, você não exporta o minério bruto, se for de ferro, você pelotiza. Então, isso é um beneficiamento primário. Então, isso tudo está dentro do conceito de produto exportado. Bom, e com isso, o benefício foi através de desonerar o ICMS para exportação. A União, mais uma vez, fazendo benesse com o chapéu alheio. Tem um lado positivo? Evidente que tem, porque os estados exportadores, e são muitos hoje no Brasil, puderam aumentar esse processo produtivo. Bom, e a Lei Candir estabeleceu regras de restituir uma pequena parte dessas perdas do Estado, mas o fez até o ano de 2003. Depois do ano de 2003, a lei não disciplinou a matéria. Chegou 2003, um vazio. Os estados perdiam e não tinha forma de voltar nada. Aí o governo federal, a União, criou o FEX, FEX, que é o Fundo de Exportação, que todo ano a União estipula um valor calculado pelo Ministério do Planejamento, em geral,
1 bilhão 950 para distribuir pelas unidades da federação, segundo os seus volumes de exportação desses tipos de produto que aqui falei. 1 bilhão 950, sob o ponto de vista do Brasil, é praticamente 1% do que desonera. Mas o fez. Aí o Rio de Janeiro tem cabido algo como 50 milhões de reais por ano. E o Congresso Nacional fez uma emenda constitucional 42 de 2013, se eu não me engano, o deputado Valvec vai ver o ano, colocando um artigo 19 nas disposições transitórias, dizendo o seguinte: há necessidade do Congresso Nacional regulamentar a Lei Candir para retribuir os estados a desoneração, para criar regras claras. Bom, os anos passaram e o Congresso Nacional se quedou em silêncio. Até que no ano de 2000, e ficou sendo repassada essa merreca do FEX, 50 milhões por ano para o Estado. Até que, em 2013, o governo do Pará entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão do Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal. E como amigo da Corte, amigo Scuri, 15 estados da federação se solidarizaram, inclusive o estado do Rio de Janeiro. Essa ação foi julgada pelo Pleno do Supremo, agora em novembro de 2016, que disse o seguinte: Congresso Nacional, o senhor tem 1 ano, o senhor está em mora, já que passou 10, para cumprir o dispositivo constitucional. Se 1 ano o senhor não cumprir, o Tribunal de Contas da União fará esses cálculos e a partição. Bom, em cima disso, dessa decisão do Supremo, o senador Wellington Fagundes, de Mato Grosso, entrou com um projeto de regulamentação no Senado Federal, que está devidamente parado. Também é recente, diga-se passagem, é do final de 2016. Bom, então essa é a história. Agora vamos aos números, deputado Jânio Mendes, que é o mais importante. Neste trabalho do Pará, que é por todas as unidades da federação, se a gente computar as perdas do Rio de Janeiro de 97 a 2015, é a bagatela, deputada Lucinha, de 49,2 bilhões de reais. 49,2 bilhões de reais. Bom, vamos na hipótese que a União diga o seguinte: mas até 2003 a Lei Candir regulamentou e vocês receberam. Bom, se eu computar até 2003, eu não fiz essas contas, mas dá uns 30 bilhões de reais. Aí vamos admitir que a União diga assim: não, mas pelo princípio da retroatividade, né, qualquer dívida fiscal só retroage 5 anos para trás. 5 anos para trás dá mais de 20 bilhões de reais. Agora vamos admitir que a União sustente, vai fazer isso, que como até 2003, só mais um minutinho, teve a Lei Candir e depois teve o FEX, ela não deve nada. Mas aí terá para frente, todo ano, 4 bilhões de reais, que é o que a gente perde a cada ano hoje. Então, qualquer que seja a solução, é muito dinheiro que está em jogo. Ora, se o Estado quer um empréstimo de 3 bilhões e meio, e se no mínimo nós temos um direito líquido e certo, a partir de 2018, imaginemos que o Congresso aprove essa lei esse ano. Como se trata de tributo, entra em vigor no ano seguinte. Nós temos para 18, 4 bilhões. O empréstimo não é pago da noite para o dia. Então, isso tinha que estar na mesa de negociação há muito tempo. Até porque na criação dessa compensação
para uma lei complementar, se eu não me engano, a 115, lá foi dito claramente que essa compensação pode ser contrapartida para pagar o serviço da dívida. Se nós temos um serviço da dívida de 107 bilhões e temos a receber 50, está aí 50% abatido. E tanto isso é verdade, o deputado Waldeck testemunha, que a emenda constitucional 42, que eu estava com dúvida do ano, ela é de 2003, 19/12/2003, exatamente para valer a partir de 14. Mas tanto esses números são verdadeiros, que o governador de Minas Gerais, que é o estado do Rio de Janeiro, é o terceiro nessa lógica, de ter mais dinheiro perdido. O primeiro é Minas Gerais, porque Minas Gerais em toda é quase uma base de minério de ferro. O governador de Minas Gerais veio a público e disse o seguinte: eu não tenho que negociar pagamento de dívida com a União. Eu tenho a receber 92 bilhões, devo 60, eu estou quite. Foi isso que o Pimentel fez. Então, eu quero sentar na mesa, né, porque eu tenho um crédito a receber. Né? Ora, e eu estou falando 2015, se eu falei 49,2 aqui, em 2015. Se eu botar mais 4 bi de 16, que já é mês vencido, que vai ser mais ou menos isso, eu tenho praticamente um crédito de 54. Então, tem uma mesa de negociação enorme, porque o que eu sempre defendi, deputado Eliomar, é que o Estado não tem que pedir favor à União, ele tem que botar na mesa os seus direitos. Os direitos é que tem que vir à mesa. Agora mesmo, e eu juro para Vossa Excelência, que é o último momento, o deputado Waldeck esteve lá na ANP, esgotou o prazo da ANP de fazer a publicação da nova metodologia de cálculo para calcular o preço mínimo do barril de petróleo. Esgotou em 1º de março. Chegou no dia 28 de fevereiro, a agência mandou introduziu uma petição lá no Supremo, o ministro Fux, pedindo prorrogação de mais 30 dias, porque o Ministério de Minas e Energia não definiu os princípios que ele teria que definir. E a EGU fez o mesmo. O ministro Fux ainda não decidiu se vai dar os 30 ou não faz 30. Olha, eles estão com essa brincadeira desde o ano de 2015. Como é que não conseguiu defender a diretriz? Estão empurrando a gente com a barriga, e cada mês que passa, o Estado perde a bagatela de 100 milhões de reais por mês, porque na hora que rever essa metodologia, serão 1 bilhão e 200 milhões por ano. Então, eu acho que é isso que está faltando, no sentido de vir à mesa das negociações. Né? E esse caso específico da desoneração, é chegar lá, não pedir para o ministro Fux, não, porque o contrato da Baía de Guanabara, vão perder 100 milhões, etc. Dizer, ministro Fux, o senhor acabou de votar no mês 11, né, e ele votou favorável para que o Congresso Nacional, em um ano, faça isso. Então, o senhor conhece a matéria, isso é um direito líquido e certo. Se a gente tem que receber ou 50, ou 20, ou só 4, qualquer valor desse é uma garantia maior do que 3,5. Vamos para frente, pô. Porque essa questão da SEDAI também não é para o ano de 17. Se vier a acontecer contra o nosso voto, né? Se vier a acontecer, será lá para 2018. Então, senhor presidente, eu queria chamar a atenção, porque é uma ótica diferenciada também sobre essa questão da crise. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, aí o parlamento, o que está fazendo diante da crise? Muitos aqui, como eu, deputado Eliomar, deputada Lucinha, deputado Waldeck, não vou falar o deputado Gênio, que eu já não tenho mais certeza no momento, só me corrige. Muitos dizem assim, os senhores foram contra a privatização da SEDAI. E qual é a saída? A gente tem procurado, inclusive Vossa Excelência que preside, também votou contra, a gente tem procurado buscar caminhos.
Inclusive, na própria sociedade, teve uma pilha de emenda buscando outros caminhos que não foram considerados. Então, o parlamento está tentando buscar saída, não para o governo, saída para o Estado, porque o Estado está acima do governo. E nós queremos muito que o Estado saia dessa situação deplorável. Muito obrigado, senhor presidente.